Jorginho, Paulinho, pode cadeira assim para aí, para eu poder olhar para o irmão. Minha irmã de Jailma tá aqui, tá conseguindo olhar. E ali tá minha Pri, quer ver, ó? Não, é Carol, ali, ó. Glória a Deus. Meus amores, nós vamos falar sobre crescimento essa noite. Quero conversar com vocês sobre o crescimento da igreja. Quem sabe algumas ideias equivocadas sobre crescimento de igreja vão cair hoje diante dos nossos olhos, em nome de Jesus. Mas ao mesmo tempo, Jô, enquanto a gente fala do crescimento da igreja, Jô, eu quero falar do seu crescimento. Sabe por quê, minha maravilhosa? Porque a primeira coisa que nós vamos entender sobre uma igreja que cresce, e todos desejam ver a igreja crescer. Amém ou não amém? Todos desejam ver a noiva de Jesus crescendo. Amém ou não amém? Mas a primeira coisa que nós vamos entender é que o crescimento da igreja, Felipe, é o resultado do seu crescimento. A igreja cresce, meu filho, todas as vezes que você decide crescer. Mateus, você sonha em ver a sua igreja crescer, Mateus? Ah, meu filho, você é um menino de tanta visão, tantas experiências que Deus te deu na vida. Você sonha ver a sua igreja crescendo em áreas específicas, você sonha isso. Pois, meu filho, há uma relação direta entre o seu crescimento e o crescimento da sua igreja. A primeira coisa que eu quero tratar com você nessa noite é que Deus fará a cura crescer através dos tempos, no movimento e na dinâmica que o seu coração se mover a crescer através dos tempos. Isso se você for do corpo. Porque você pode ser da cura, mas ainda não ser do corpo. Ah, pastora, eu não estou entendendo. Então você precisa assistir as 6 ministrações do domingo. Ser corpo é diferente de ser da cura. Se você é do corpo, organismo ligado, um membro que é ligado ao outro, diz Paulo, a carta de Coríntios, ligado pelas juntas, um corpo. Se você é corpo, quando você cresce, o crescimento afeta todo o corpo. Quando um braço cresce, tenha certeza que a perna direita também está crescendo, porque é isso que acontece no crescimento natural e saudável do corpo. Você não cresce só o pé. Imagina, o pé está crescendo, você vai ficando pequenininho. Você tem um corpinho de 7 anos e um pé de 19. Não tem nem condição. A mãe vai falar, tem alguma coisa errada com essa criança, né, gente? Corre no médico. Vai, doutor Salek, lá ver isso. Que não, isso não tá. Não é assim. Quando um corpo cresce, ele cresce de maneira uniforme. Então, se você é do corpo, você quer ver um sinal? Ai, pastor, eu tenho dúvida se eu sou do corpo ou se eu sou da cura. Eu tenho dúvida. Eu vou te ajudar a entender. Se você é do corpo, quando você cresce, a cura cresce. Se você não é do corpo, você pode crescer muito, mas isso não afeta a sua igreja. Você pode alcançar os melhores empregos,
Você pode aprender a falar todos os idiomas. Você pode passar a ter uma aula de etiqueta e se tornar uma pessoa finérrima. Eu ia precisar de uma pós-graduação, né, nessa aula, para ficar assim, fina, chique, né? Não ficar gritando, Edson, vambora. Mas eu vou, tá? Consegui. Eu estou melhorando, amor, tô, né? Mas não adiantaria, Raquel. A pastora tornando-se cada vez, olha só, uma dama, uma lady. Mas se essa pastora não for do corpo, isso não impacta a cura em absolutamente nada. É por isso que nessa noite nós estamos falando sobre o crescimento do corpo. Corpo de Cristo, que se chama cura aqui nesse lugar. Há um chamado ao crescimento. Há um chamado ao crescimento. Isso vai acontecer, Isadora, se você conectada ao corpo decidir crescer. Você está entendendo isso? Então abençoa essa pessoa que está ao seu lado e diga assim: minha irmã, decida crescer. Vamos fazer, agora você vai falar para outra pessoa do outro lado. Fala assim: meu irmão, do outro lado agora, ó, decida crescer. Agora você vai falar diferente, ó, por você e pela igreja. Entendeu o que é crescimento? Entendeu? Isso é crescimento. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, diz: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor, porque para aquele que está em Cristo, tem transformação todo dia de glória em glória. Tem crescimento. A expectativa, Vitorinha, é que haja crescimento todos os dias de glória em glória para aquele que é do Senhor. Então uma igreja que cresce nada mais é que o resultado dessa transformação diária de glória em glória através do Espírito Santo. Mas o texto vai nos ajudar a entender que o crescimento é um sinal de que o rosto está descoberto, livre. O texto que acabamos de ler diz: mas todos nós, com o rosto descoberto, somos transformados de glória em glória. Rosto tapado não é transformado. Repita comigo. Rosto tapado não é transformado. O texto diz: com o rosto descoberto, somos transformados de glória em glória. E é por isso que tantas vezes Satanás se levanta para tapar os nossos olhos, para tapar a nossa boca, para tapar o nosso ouvido, para cobrir o nosso rosto, para que nós não cresçamos. Mas nessa noite eu quero declarar sobre você: esse pano que está sobre os seus olhos vai cair em nome de Jesus. Isso que está cobrindo a sua visão vai cair em nome de Jesus. E você vai ser liberado ao crescimento e à transformação de glória em glória. Um indício de que alguma coisa não vai bem no seu corpo e que precisa ser mudado é quando você cresce, mas o seu crescimento não gera um crescimento no corpo, na igreja.
E se alguns de nós estamos com o rosto coberto, não conseguindo crescer, a igreja fica com áreas também cobertas, sem conseguir crescer. Por isso o Espírito Santo deseja hoje tirar o que cobre o seu rosto por causa de você, mas não só por causa de você, por causa da igreja, porque quando você faz isso, a igreja cresce. Quantos estão entendendo isso? Digam glória a Deus. O crescimento na igreja e o crescimento na minha vida nem sempre é visível. Presta atenção para você aprender a qualificar e discernir o crescimento. O crescimento nem sempre é visível. Por exemplo, algumas plantas, irmão Carlinhos sabe disso, ó. Algumas plantas que crescem com raízes muito longas para baixo da terra, e elas crescem muito tempo. Quando elas chegam a apontar, começar a apontar a primeira mudinha assim para fora, é porque para dentro da terra, elas já têm metros e metros de raízes que se espalharam. Mas a gente só está vendo uma mudinha. Engano. O crescimento dela já se deu para baixo. Essa planta se chama arecáceas. Toda planta arecácea cresce exatamente assim. Você quer ver um tipo de arecácea? As palmeiras. As palmeiras são um tipo de arecáceas, que as raízes crescem muito para baixo antes de começar a aparecer a primeira mudinha de palmeira. E aí, quando a mudinha de palmeira cresce. Já sei, pastora. A gente sabe que o crescimento está vindo porque ela cresceu muito. É isso, sim ou não? Não. Nesse tipo, arecáceas, a gente sabe que cresceu muito porque vem o vento, o pior vento que for, sopra sobre ela e ela não cai. O objetivo não é dar 300 milhões de frutos, até porque se for palmeira, o fruto nem é tão lá comestível, eles dão 2 tipos de frutos ali que é mais de enfeite, mas ainda tem gente que come. É um fruto polpudinho assim, menos do que o coco, mas é mais de enfeite. Nem é pelo fruto que você sabe que uma palmeira cresceu, mas é pela resistência que ela tem, e essa resistência tem a ver com o crescimento que se deu nas raízes. Nem sempre o crescimento é visível. Deus quer nos fazer crescer também para baixo, fincando raízes, desenvolvendo raízes da nossa fé, raízes do nosso caráter, porque quando o vento vier, ele vai soprar sobre você, e sabe o que vai acontecer? Você ficará de pé. Então você precisa crescer, ainda que seja um crescimento que só você saiba. O crescimento do tipo palmeira é aquele crescimento que não tem holofote. As pessoas não estão percebendo. Leide está crescendo tanto, ainda não está visível. Será que ela não está crescendo? Está crescendo. Porque ela cresce numa dimensão que a deixa de pé quando o vento vem. Então, nem sempre o crescimento é visível. A gente tem que ter cuidado com isso. Às vezes a gente acha que a igreja cresce quando a igreja dobra de número. Deixa eu preparar você, Isadora, Valesquinha, minha diaconisa, meu Charlito, meu companheiro. Deixa eu preparar você. Às vezes a gente acha que a igreja cresce quando a igreja dobra. Pois existem momentos na vida da igreja que a igreja cresce exatamente quando ela enxuga. A igreja cresce exatamente quando ela diminui. E nós precisamos estar preparados para isso.
para que os remanescentes apareçam. Hebreus capítulo 12, versículo 27, vai dizer que é necessário que as coisas móveis se movam, para que as coisas que são inabaláveis apareçam e permaneçam. Isso também é crescimento. Isso é a sua pastora preparando o seu coração, para que você decida que tipo de crescimento é o que você está procurando. Pastor, eu quero estar numa igreja grande. Você vai encontrar igrejas grandes maravilhosas. Mas o crescimento não é medido pelo número de cadeiras que nós podemos encher. Porque boa parte do que crescemos, nós estamos crescendo para baixo, onde ninguém vê. Quantos estão entendendo isso? Digam glória a Deus. O crescimento da igreja e o nosso próprio crescimento acontece a partir de uma interação dinâmica entre o Espírito Santo e as nossas decisões. O Espírito Santo quer que a igreja cresça. O Espírito Santo quer que a cura cresça. O Espírito Santo quer que você cresça. Mas esse crescimento só acontece quando há uma interação entre o Espírito Santo e as suas decisões. O Espírito Santo tem rondado algumas vidas, dizendo: vamos, bora, vamos, é o momento, vamos crescer, chegou a hora. Mas alguns de nós têm dito: ainda não, ainda não, ainda não, ainda não. E o crescimento não vem. O seu crescimento e o crescimento da igreja acontece numa interação dinâmica entre o Espírito Santo e as decisões que você toma, Isaac, microdecisões todos os dias. Quando o objetivo de uma igreja é crescer, essas decisões envolvem buscas específicas na direção de 3 coisas, que agora você vai decorar. Gente, vocês têm que anotar a mensagem, gente. Senão vocês esquecem tudo, se vocês forem igual a pastorinha. Se alguém me perguntar amanhã o que eu preguei, eu não lembro mais. Eu tenho que olhar o papel. Então você tem que desenvolver o bom hábito de escrever enquanto você ouve, que é para você trazer à tua alma aquilo que te dá esperança. Daqui a 15 dias, essa palavra que vai colocar você de pé, meu irmão. Então eu quero te estimular a não vir para o culto sem caneta, sem papel. No meu caso, só caneta. Por quê? Porque o papel é a Bíblia, eu rabisco tudo. Tudão rabiscado, escrevendo. Tá bom, não tem problema não. Eu vou falar para você 3 coisas. Você vai guardar aí? Nessa interação, eu quero crescer, pastorinha. Eu quero que a cura cresça, pastorinha. O que eu tenho que fazer? 3 coisas que formam a palavra chá. Chá. Você está muito conversador, gente. Já é a 3ª pessoa. Vamos lá. Senta aí, irmão. Eu estou contando. Senta aí. Isso. Obrigada, irmão. São quantas, minha gente? 3. Se eu quero crescer, eu não quero estagnar. Uai, você é a mesma Érica que eu era um ano atrás? Não quero. A cura vai ser a mesma cura que era um ano atrás? Não quero. 3 coisas que faz o acróstico da palavra chá, ok? Qual é a palavra? Primeira coisa, se você deseja crescer, você precisa buscar intencionalmente ser de conhecimento. Ser de conhecimento de Deus. É uma busca intencional de conhecer mais a Jesus e a sua vontade. Pastora, eu pensei que para a cura crescer, nós teríamos que trazer
trazer o grande modelo das multiplicações todas do planeta, que nós teremos 50 mil pessoas como a Lagoinha, 30 milhões de ministérios, igual a Lagoinha, pastora, esse é o método. Não! Esse é o mistério de Deus com aquela igreja. A primeira coisa que você como igreja precisa buscar para crescer, se você quer que a sua igreja cresça, se você quer crescer pessoalmente, você precisa buscar ser conhecimento de Deus, uma busca intencional de conhecer mais a Jesus e a sua vontade, porque quando você conhece qual é a vontade de Deus para a sua vida, é impossível você não crescer. Jeremias, versículo 29, capítulo 11, vai dizer: pois eu bem sei os planos que tenho a vosso respeito, são planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Ele quer que você cresça, e quanto mais você vai acessando o conhecimento de Deus, a vontade de Deus sobre a sua vida, mais você vai crescer. Aleluias. Filipenses 2, versículo 12 e 13, diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação, com temor, porque Deus é quem efetua a vós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Diga assim comigo: desenvolvei a vossa salvação. Meu irmão tão lindo, não adianta você simpatizar com Jesus, gostar das coisas que você ouve, se você não continuar crescendo. A Bíblia está dizendo que você precisa desenvolver sua salvação. Pastora, como é que eu faço para desenvolver minha salvação? Você precisa conhecer mais de Jesus. Você precisa ter estratégias específicas para ler a palavra, para conhecer mais a palavra de Deus. Você precisa contar com o corpo, com a sua igreja. Pastor, eu estou chegando agora e eu quero conhecer mais de Jesus. Como que eu faço? Você vai procurar a irmã Irineia, olha ali, ó. Todo mundo sabe quem é a irmã Irineia? Faz assim, irmã Irineia, olha só, olha. Aquilo ali é cura, gente. Aquilo ali é nosso coração. Ela vai te receber com todo amor, com todo carinho, para bater papo, é só isso. Mãe Irineia, pode me explicar mais como que esse negócio de salvação, negócio de Deus, é como? Ela vai te explicar. Você só não pode parar de crescer, porque quando você decide crescer, a primeira coisa, Gabriel, que você precisa fazer, filho, é aumentar o seu conhecimento sobre Deus, sobre a vontade de Deus para a sua vida, filho. E isso não se dá por meio de uma experiência intelectual e cognitiva apenas, mas por meio de experiências de intimidade. 2 Pedro 3,18 vai dizer: cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Colossenses 1, 9 e 10 vai dizer: por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam, olha que lindo, que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda sabedoria, com todo entendimento espiritual. Irmãos, como é que uma igreja não vai crescer se os seus membros forem cheios do pleno conhecimento de Deus? Como é que uma igreja não vai crescer se os seus irmãos forem cheios de sabedoria? Como que uma igreja não vai crescer se os seus irmãos forem cheios de entendimento espiritual? Que confronta a visão carnal, limitada. Vamos crescer, igreja.
Igreja, pastor, vamos crescer. Esse é o sonho de Deus para nós. Conhecimento de Deus. Eu cedo chá. Qual é a segunda? Qual é a segunda? Qual é a segunda? H. Leide, H é assim? Como é? H. Assim. Viro, né? Está? C. E o H. E o A. Chá. Né? A. Ó. C. H. E A. Olha que lindo. Os surdos mudos não vão chegar na cura. Pode ficar bem tranquilo. Não vão chegar. Porque nós não vamos buscá-los, né? Nós não estamos indo evangelizar surdo mudo. Não dói na gente não saber quantos surdos tem nessa rua. Então a gente não precisa mesmo, né? Porque a gente não sabe nem quem são, né? Não tem rosto. Fica mais fácil a gente não sentir dor pelo rosto que a gente não conhece. Conhecimento de Deus e a habilidade, como a segunda letra do chá, para o crescimento de uma igreja e de uma pessoa. A habilidade, não basta só o conhecimento, você precisa desenvolver habilidade, habilidades para Deus, habilidades que Deus te deu. Não adianta você caminhar aqui pela cura e dizer eu sou da cura, mas tudo que você acessa de conhecimento de Deus fica retido aí, ó, como um líquido que não sai. Você vai inchando. Quem vai fazer trabalho com nutricionista, a primeira coisa que ela vai ver, ela vai falar isso. Ah, você está retendo líquido, eu já até sei o que ela vai falar. Você está retendo líquido. Você tem que tomar um remedinho para liberar líquido. Você está retendo líquido. E é verdade. Todo sal que você ingere faz com que você faça o quê? Retenha líquido, né? Aquela pessoa que tem dificuldade, gente, olha, vocês me conhecem. Não vai ficar com nojinho, não. Vai, me conhece. Poxa, a gente é assim mesmo. É na cura. Pastores mais elegantes não usariam essa ilustração, mas eu vou usar. Tudo bem. Pessoa que tem um problema de intestino. Que ela come. E acontece o quê? Ela não faz cocô. Fica lá. Dia após dia. Semana após semana. Não faz cocô. Você já conheceu alguém assim? Nunca. Nunca nenhum pastor pregou sobre isso, eu sei. Mas o que é isso? É o mesmo processo espiritual de uma pessoa que quer investir no conhecimento de Deus, e que vem, e que recebe, e que Deus semeia, e que o Senhor entrega, e que recebe palavra, e que recebe desafio, e que recebe oportunidade. Mas sabe o que ela faz? Ela não desenvolve habilidade, ela ingere aquilo, ela assimila aquilo, ela retém aquilo, mas aquilo não se transforma em habilidade, aquilo não se transforma em um processo que se desenvolve no reino para servir. Vai morrer de obesidade. O que está vendo com aquela pessoa, pastora? Sabe daquele negócio que a senhora falou de buscar crescimento? Aquela pessoa tem o ser, porque ela busca conhecimento. Pastora, eu estou até vendo, ela lê a Bíblia todo dia. Pastora, o que está acontecendo? Essa pessoa está morrendo, não estou entendendo. É porque não basta o ser, você tem que chegar no H. Porque tudo que você recebe precisa ser transformado em habilidade para desenvolver o reino.
É assim que uma igreja cresce. E quando uma igreja recebe, aí vem nossos momentos aqui com o Ministério de Louvor, aí eles vêm, se separam, se preparam, escolhem o repertório, ensaiam durante a semana, e faz jejum, e vem para cá, e tenta viver uma vida de santidade, para poder fluir sobre a igreja, e eles vêm, e eles liberam, e a igreja recebe, aí vem alguém aqui, prega a palavra, meu Deus, a palavra profética é entregue, e é aquele rebuliço, é aquela coisa maravilhosa. Mas a igreja não sai do lugar? Cuidado, irmão, vai precisar de um caixão de dobro para você. Por todo o peso que você tem acumulado. Se Jesus te chamar hoje, com todo esse líquido espiritual que você está retendo, um caixão só não dá para você. Não tem crescimento. Entenda, há um chamado sobre a minha vida e sobre a sua vida para crescer. A palavra que nós lemos, olha, com o rosto desvendado, o que acontece é uma transformação de glória em glória. Então, quando eu não estou sendo transformado na minha maneira de conhecer a Jesus, na minha maneira de transformar conhecimento em habilidade, a glória de Deus não está sobre mim. É essa vida que você escolheu viver mesmo, porque não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero para mim. Não. Não é isso que eu quero para mim, igreja. E eu quero convidar os remanescentes. Não é aqueles que são da cura, não. Eu quero convidar aqueles que são corpo na cura. Não estou falando com os simpatizantes. Eu estou falando daqueles que são corpo aqui na cura. Deixa eu te fazer um convite. Jesus nos fez para vivermos de glória em glória. Não aceitemos menos do que isso, igreja. Vamos crescer. Ainda que sejamos poucos. Ainda que daqui a um pouco de tempo sejamos menos ainda. Mas nós podemos decidir crescer. Conhecimento de Deus, habilidades, cresçam, diz o Senhor, à medida que se aproximam dele. 1 Pedro 2, de 4 a 5, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para Ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação, no crescimento de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Cristo Jesus. 1 Pedro 2, 4 e 5. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas no crescimento. Olha o que a palavra diz de mim, Duda. Duda, presta atenção, pelo amor de Deus, minha princesa. Se a sua vida estiver sendo usada como uma pedra de edificação para o seu trabalho, e não estiver sendo usada como uma pedra de edificação para a sua igreja, tem alguma coisa errada acontecendo. Porque você não foi feita para isso. Você vai escolher a melhor profissão. E você vai ter o melhor trabalho que você puder, honesto. E você vai ser o melhor pintor, melhor marceneiro que essa cidade já viu, porque você é de Jesus. Mas Jesus não morreu na cruz para você se colocar como uma pedra viva, para ser uma coluna do Easy Senza. Se a sua vida parar nisso, você se perdeu no propósito para o qual você foi criado. Você está emprestada naquele bombeiro, Marcela.
E você não pode se esquecer disso. A pedra viva é a pedra viva da igreja. Na igreja, pela igreja, pelo rei e pelo reino, para que ele venha, para que ele nos encontre crescendo. E o A, você vai guardar isso. Pastor, eu quero crescer. Então é o chá. É o chá. É o conhecimento de Deus. Você precisa decidir investir no conhecimento de Deus. Você precisa decidir transformar esse conhecimento em habilidades práticas para o reino. Coisas que só você sabe fazer e que vai fazer melhor do que ninguém aqui. E você precisa intencionalmente, minha Raquel, decidir na direção das atitudes espirituais. Diga assim, atitudes espirituais. O crescimento é isso, Paulinho. O que é o crescimento, meu filho? É isso. Minha Carol, o que é o crescimento, meu amor? É isso. É quando eu e você, minha filha, crescemos, nos desenvolvemos nas nossas atitudes espirituais, naquilo que nos faz, de fato, sermos parecidos, Carolzinha, com Jesus. Aí a gente cresce. Sabe aquele conhecimento, tá? Sabe aquela habilidade que você transformou? Conhecimento mais habilidade já provoca o crescimento que o Espírito sonha para nós? Não. Porque conhecimento de Deus e habilidade os religiosos conseguem ter. Eles conseguem fazer isso sem precisar de atitudes espirituais. Se eles tiverem muito conhecimento da palavra, e se eles decidirem usar as suas habilidades no reino, eles vão conseguir fazer um bom trabalho. O que não quer dizer, Fran, que é esse crescimento que Jesus espera. Porque o crescimento que Jesus espera envolve as atitudes espirituais que acompanham o conhecimento de Deus e o desejo e a decisão de oferecer minhas habilidades. Então eu ofereço as minhas habilidades e a pessoa que eu sou se parece com Jesus. Isso é crescimento, meu filho Mateus. Isso é crescimento. A nossa maneira de ser, Larissa, a nossa maneira de funcionar, a igreja vai crescendo em atitudes espirituais, e isso nunca poderá ser medido a partir do crescimento numérico, porque haverão pessoas que têm uma necessidade de uma igreja marketing, de uma igreja mídia, de uma igreja das redes sociais, e vai seguir, e vai ser feliz, e vai caminhar lá, mas lá talvez jamais precise desenvolver um crescimento de atitudes, porque até alguém perceber que é um mentiroso, já muita coisa legal para Jesus foi feita, não dá nem tempo de ver, dá nem tempo, mas é bonito, cresce, Ih, meu Deus, queimar de pessoas chegando, é fila para entrar, é maravilhoso e graças a Deus por isso. Mas há o grande perigo de que o coração e o caráter e as marcas das atitudes de Jesus jamais tenham sido desenvolvidas ali. Não é esse o crescimento que Jesus almeja para mim e para você. A igreja precisa crescer em semelhança com Jesus. Se formos 200, se formos 20,
Nós precisamos crescer com raízes para baixo. Nós precisamos crescer com o coração para o alto, com semelhança para o alto. A igreja precisa crescer em semelhança com Jesus. Você tem que crescer em semelhança com Jesus. Você quer ver uma coisa? Vou te fazer uma pergunta. É uma pergunta retórica. Ou seja, uma pergunta que não é para ser respondida audivelmente, mas uma pergunta para você responder na sua interioridade. Posso te fazer uma pergunta? Se você olhar um ano atrás, e se você olhar agora, quais atitudes espirituais que você não tinha um ano atrás, mas que esse ano você desenvolveu e que hoje você tem? Quantas? Quais? Perguntar uma coisa, seu nível de bondade, tá? Pessoas que são naturalmente boas, tem gente que é assim, né? Deus do céu, a bondade daquela pessoa me irrita, é tão boa que ela é. Tem gente que é assim, né? Deixa eu perguntar pelo seu nível de bondade. Você hoje vive e expressa seu nível de bondade da mesma maneira que vivia e expressava seu nível de bondade há um ano atrás? Porque se a sua resposta for sim, eu sinto em dizer a você que você não cresceu. E essa igreja cresceu ou não cresceu? Essa igreja sobreviveu a um dos seus maiores tsunamis com essa pandemia. Logo no final do ano tivemos tantos problemas, graves problemas financeiros por causa do período da pandemia. Estamos sobrevivendo, irmãos, para a glória e honra do Senhor. Mas essa igreja cresceu. E não é para você começar a contar as cadeiras preenchidas, não, porque isso não faz frente de nada. Eu quero saber se essa igreja cresceu em pureza. Eu quero saber se essa igreja cresceu em simplicidade. Essa igreja cresceu em servir ao outro. Essa igreja cresceu em honra. Você cresceu em honra ou você continua sendo a mesma pessoa que já acreditava em honra, mas o seu nível de honra é o mesmo nível de um ano atrás? Porque se você entender que você continua sendo a mesma boa pessoa, tendo o mesmo nível de pureza e santidade que você tinha um ano atrás, perdoando mesmo tanto que você perdoava um ano atrás, eu sinto dizer a você que você parou de crescer. Mas pastor, eu vim à igreja todo domingo, mas parou de crescer. Mas pastor, eu até tenho um ministério, mas parou de crescer. Mas pastor, eu até amo Jesus, eu acredito. Mas é como se alguns irmãos aqui na cura estivessem vendados, os seus olhos não conseguem ver, o seu rosto está coberto e não tem transformação de glória em glória. Ai, irmãos, como dói isso, irmãos, ovelhas minhas do meu coração, ovelhas que eu me relaciono de perto e que fica para mim tão claro, meu Deus, Ele é o mesmo que era um ano atrás, meu Deus! Meu Deus!
meu irmão. Na sua capacidade de amar, na sua capacidade de ser verdadeiro, na sua capacidade de ser benigno, na sua capacidade de ser simples, na sua capacidade de ser companheira, na sua maneira graciosa de tratar as pessoas. Tudo isso que nos faz parecidos com Jesus. Atitudes espirituais compõem o nosso chá para provocar o crescimento. 1 Pedro 2, de 1 a 3 diz: portanto, livrem-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja, toda maledicência. Livrem-se da maledicência. Pois são como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Minhas ovelhas, cresçam, por favor. Por favor. Tem uma preocupação grande no meu coração, Mateus. Mateus, a nossa vida é como um sopro, filho. Filho, e hoje nós estamos aqui, amanhã não estamos mais. Porque a nossa vida, diz a palavra, é como um sopro. Eu quero tanto me encontrar com Jesus, gente. Demais. Como eu quero viver minha eternidade com Jesus. Mas eu tenho tantas preocupações das pessoas que eu amo, que aqui estão, minhas ovelhas, meus filhos. Porque eles ainda não cresceram o que poderiam crescer. Você que é pai, você que é mãe, vai entender o que eu estou falando. Você vai entender o que eu estou falando. Senhor, e se um dia eu faltar, o que vai ser da Bia, Senhor? Ela precisa crescer. Senhor, e se um dia eu faltar, Senhor, o que vai ser do Charles? Senhor, ele precisa crescer, Senhor. É assim que eu me sinto. Eu quero te convidar, minha ovelha preciosa. Você precisa decidir crescer em conhecimento, em habilidade, em atitudes. Porque esse é o sonho de Deus para mim e para você. Ah, pastorinha, eu já vou terminar essa palavra sendo assim mais específica em 3 atitudes: comunhão, perseverança na tribulação e compaixão. Se você essa semana focar nessas atitudes, haverá um crescimento de Deus especial na sua vida. Ah, pastora, não, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa legal, pastorinha. Eu não acho que eu tenho alguma coisa específica para eu crescer, não. Pois enquanto eu preparava essa palavra, o Espírito Santo me disse: minha ovelhinha, hein? Gente, eu só tô esse banquinho aqui, ó, de ovelhinha, tudo parecidinho, ó. Olha lá, ó, o Júnior, o irmão Luiz e o Charlie, o Rodolfo. Olha lá. Ó que bonitinho. Parece assim, tudo branquinho. Olha lá, ó, 1, 2, 3, 4 ovelhinhas, tudo parecidinho. Pode ver que tudo igual. Ó, gracinha. Coisa linda da pastora demais. Quando eu orava e preparava essa palavra, Deus me dizia que essas eram atitudes. Comunhão, guarda isso, por favor. Comunhão, minha Rosinete.
comunhão. Antes, Efésios 4, 15 e 16, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce. O corpo cresce, gente, unido, olha isso. Não é da minha cabeça que eu estou inventando, por favor, entendam isso. Entendam, cresce, ajustado, para tornar-se um santuário santo do Senhor. Nele, vocês também estão sendo edificados juntos, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito, juntos. Efésios 2, de 19 a 22, diga assim, juntos. É na comunhão que há o crescimento. Essa é a primeira atitude que você precisa buscar, a comunhão com a sua igreja, com aqueles que você escolheu para crescer, para caminhar, comunhão. Minha ovelha, você quer ver uma coisa que eu não entendo? Eu não entendo. Também não fico brigando, não fico chamando a atenção de ninguém por causa disso, mas eu não entendo. Eu gosto de orar, pastora. Oh, glória a Deus. Só não ora com o povo da cura. Eu gosto de orar, pastora. Eu faço a campanha de oração com a pessoa lá em Vitória. Eu faço a campanha de oração com uma pessoa que vai lá, sobe o Monte do Rato. Toda terça-feira, pastora, estou eu lá 6 horas da manhã. Eu acho lindo. Mas 7 horas da manhã, dia de domingo, tem um povo aqui orando e você não vem orar. Presta atenção, você quer que a sua igreja cresça mesmo? Então vem orar com seus irmãos na comunhão, porque a bênção é ordenada a partir da comunhão. Salmos 23. Você está entendendo isso? Eu gosto de jogar bola. Que bom, irmão. Meu Deus do céu, o Felipe gosta também. Eu gosto de jogar bola. Pastor Fábio gosta também. Eu gosto de jogar bola. Só não vem jogar bola com os irmãos da cura. Estou aí nos meus torneios da minha vida. Entendeu? Não, porque tem o aquecimento lá, tem compromisso. Só eu que agarro lá, pastor. Se eu não for, sabe como é que é? Jogador caro. Você quer crescer com a sua igreja? Vem ser jogador caro aqui. Segunda-feira, procura o Filipinho ali, ó. Não somos Neymar, sei que não, mas o menino joga. Ô Felipe, fala pra ele. O menino joga direito. Mateus joga lá. Vem jogar bola, vamos brincar. Como é que é o nome disso, gente? Comunhão, porque sem comunhão não há o crescimento da igreja. Nunca vai haver um movimento de chá de mulheres na cura, se toda vez que você achar um chá de mulheres por aí, está lá você enfiada lá dentro. Você me desculpa, eu não tenho nada contra chá de mulheres de lugar nenhum, que Jesus abençoe, que prospere, mas o crescimento vem da comunhão. Não há nada que nos impeça de fazer o nosso chá de mulheres aqui. As mulheres da cura precisam aprender a andar juntas, a ter comunhão, intencionalmente se tornarem amigos. Vocês estão aqui, mas os seus amigos não são daqui. Seus amigos são do trabalho, seus amigos estão da faculdade, seus amigos são pessoas não crentes, seus amigos não são pessoas nem que você tenta trazer aqui. É como se você tivesse uma vida paralela no mundo reverso, igual o filme do Homem-Aranha. É outro mundo que você vive. Aí no dia de domingo você volta para o mundo normal. É mãe de meninos, tá, gente? Eu tenho que assistir todos os filmes de todos os super-heróis.
Aí no domingo você vem para esse mundo, aí você já vem com a roupa vermelhinha, azul do Homem-Aranha de verdade, aí você sai por ali, você já sai com a teiazinha preta, já é outra roupa, é outro mundo reverso. Seus amigos estão lá, sua comunhão é lá, sua alegria é lá, seu lazer é lá. E aqui na cura? Aqui a cura é só trabalhar, mais nada. Bom, aí quem aguenta ficar nessa igreja? Pô, nem eu aguento ficar nessa igreja, porque é só trabalho. Não posso tomar um cafezinho, não pode rolar um negócio de um churrasco, não pode rolar um negócio de um cinema, não pode rolar um negócio de um piquetá. Oi. Não pode rolar um negócio de... Você não sabe o que é piquetá, não? Tiver infância, não. Você não esconde sua idade, não, que você sabe o que é piquetá. Você não vem, né? Você sabe o quê? Ah, tem uma vaga lembrança. Gente, comunhão, sem comunhão não tem crescimento. Seus amigos precisam estar aqui. Pastora, mas eu ainda não conheço pessoas. E não vai conhecer. Se você entrar por aquela porta, sentar no seu lugar aí, ficar de braço cruzado e recebendo o culto, entendeu? Ainda falando assim, deixa eu ver se hoje o culto foi maneiro ou foi mais ou menos. Vou dar minha nota aqui, ó. Hoje foi 7,8. 7,8 valeu 7,8. Você não vai crescer, porque o crescimento vem da comunhão. Diga comigo, o crescimento vem da comunhão intencional. Então, se o amigo não apareceu, você vai lá e faz ele aparecer, esse menino. Você vai dar o primeiro passo. Você vai chamar para ir na sua casa. Você vai se oferecer para ir na casa dele. Vai dizer, olha, se for mulher, então maravilha. Ó, estou precisando de ajuda para fazer compras. Achei um lugar que tem uns preços, você não acredita. Falou em preço com dona de casa, ela fica surtadazinha. Ó, achei um lugar que tem um montão de preço. Ó, manteiga tá R$4,79. Vamos comigo, partiu. Vai, tu pode ver se tu vai arrumar uma amiga nessa hora aí. No mês que vem, ela que vai te ligar. Rosinete, aquela boa lá de R$4,79. Rosinete, você que vai ligar para ela. Gente, amigo, não vai acontecer assim. Ei, caiu do céu, amigo. Não, minha gente. Amigo tem que ser desenvolvido intencionalmente. Você abre o coração, você dá um passo, você trata com, uma gentileza, intencionalmente. E assim a gente chega ao crescimento, porque para ser edificados juntos, precisamos intencionalmente estar juntos. Comunhão, perseverança na tribulação. Estou falando de atitudes, é a última gaveta, que já dava, essa gaveta já daria uma outra mensagem. Comunhão, perseverança na tribulação, você tem que buscar isso. Jó capítulo 14, versículo 7 diz, porque há esperança para a árvore que se for cortada ainda se renovará, não cessarão os seus frutos, e se envelhecer a sua terra raiz, se o seu tronco morrer, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como uma planta nova. Você cresce quando você permanece. Permanece que você cresce. Você tem que desenvolver essa atitude. Eu decido permanecer. Por quê? Porque eu quero crescer. Quero ficar marcando passo na minha vida, não. A minha igreja merece crescer. Romanos capítulo 5, versículo 3 a 5 diz assim, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz esperança, e a esperança não nos decepciona. É por isso que eu resisto, é por isso que eu permaneço, eu quero crescer, perseverando na tribulação.
tema dessa mensagem? O meu crescimento e o crescimento da noiva. 2 Coríntios 1, 3 e 4 diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola, Donato. Ele nos consola nas nossas tribulações, para que com a consolação que somos consolados, olha isso, possamos consolar os que estão passando por tribulações, meu irmão. Quando você permanece no tempo da luta, saiba que a sua perseverança já tem um endereço certo de edificação. Alguém vai ser edificado porque você permaneceu, porque você não desistiu, porque você perseverou. Como é que é o nome disso? O nome disso é crescer, gente. É quando você decide crescer, quando você olha para as tribulações, você entende, eu vou perseverar. Porque quem persevera, cresce. Quem permanece, cresce. E por último, a compaixão. 2 Coríntios 8, 1 e 2, diz assim: agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Que isso? Olha o que estava acontecendo aqui. Paulo falando de uma igreja que cresceu tanto, a ponto de ser citada por ele na carta. Era uma igreja vencedora, está entendendo isso aí, Isadora? Uma igreja vencedora. Mas ele fala, olha, estava passando por uma luta mesmo. Mais severa tribulação. Mas sabe o que aconteceu com eles? Extrema alegria e grande generosidade. Quanto mais eles sofriam, mais eles abençoavam as pessoas, pastor. Havia um nível de compaixão, pastor, sobre a igreja de Macedônia, que era uma coisa inexplicável. E essa compaixão os fazia crescer. Então o nosso crescimento, presta muita atenção, você que é da cura, que é do corpo, presta muita atenção. O nosso crescimento não é um crescimento que ajunta. O nosso crescimento na cura é um crescimento que espalha. Tem dias que esse templo está mais cheio, tem dias que esse templo está mais vazio, mas o nosso sonho de crescimento é quando aquele bairro estiver cheio de irmãos da cura distribuídos, levando compaixão, levando generosidade, descobrindo onde é que tem um surdo mudo, trazendo para o culto para a gente falar de Jesus para ele, através das linguagens de sinais, trazendo onde estão as crianças com necessidades especiais. O primeiro Cura Campus que nós fizemos quando chegamos aqui, nos rendeu o privilégio de conhecer a família de Priscila. Quem lembra disso? Lembra disso? Foi aí que a gente conheceu a família de Priscila, que tinha uma criança com necessidades especiais. 3 anos nós ficamos aqui cuidando dele, criando um espaço específico para uma criança com necessidades autistas receber Jesus, ouvir Jesus. A primeira vez que a gente foi para a rua, mas enquanto nós estivermos aqui dentro, o nosso foco de generosidade é aqui dentro. Mas Macedônia entendeu que quanto mais luta eles tinham, mais longe eles deveriam chegar com as suas ofertas. Compaixão, perseverança, comunhão, essas atitudes que nos fazem crescer. Felipe.